Começou. Então, gente, boa noite a todas e todos que estiverem assistindo. Meu nome é Vitor Jardim, eu sou escritor, eu sou pesquisador de histórias em quadrinhos e de imigração. Meu mestrado foi sobre histórias em quadrinhos que abordam o fenômeno da imigração e do refúgio em comunicação na UFRJ, na Universidade de Mídias Criativas, mas eu também tenho uma conexão com o grupo Diaspotics, do professor Mohamed El-Haj, e, por consequência, boa noite, Adriana, e, por consequência, com o Estrangeiro, que é um site, é um portal que fala de notícias de migração, e hoje nós estamos aqui com o Antônio Soares, né, que é diretor de um projeto boliviano-brasileiro em São Paulo, que é o Bolívia Cultural, né? Então, eu vou pedir para o Antônio fazer uma breve introdução, o que é Bolívia Cultural, e nós vamos fazer uma breve entrevista, e depois vamos abrir para perguntas também, para quem estiver aqui, acho que a Adriana está aqui, quem for entrando com o tempo vai poder fazer perguntas no final. Então, é isso. Boa noite, Antônio, por favor. Olá, Vitor, boa noite e obrigado pela oportunidade. Acredito que esse tipo de diálogo ajuda a fortalecer muito a sociedade brasileira, a sociedade imigrante também, e também ser um exemplo para toda a região de que o Brasil conversa e dialoga sobre uma questão tão importante como é a migração. Meu nome é Antônio Andrade, sou criador do Bolívia Cultural, da Rede Planeta América Latina de Comunicação, e a necessidade de criar uma ferramenta de comunicação há 25 anos atrás era a possibilidade e a oportunidade de integrar a migração boliviana num país tão grande, continental como é o Brasil, se utilizássemos uma ferramenta muito forte que é a cultura. A cultura passou a ser uma ponte robusta de diálogo entre o Brasil e a Bolívia, e após esse período, o que conseguimos foi conquistar um espaço, criar um nicho no Brasil de cultura e de conhecimento. Isso eu acho que é incalculável, Vitor, acho super importante. Tá certo, Antônio. Desculpa, eu falei Soares, desculpa, Andrade, desculpa. Tá aqui. Olá, Rimberta? Boa noite, Rimberta. Eu ia só, acho que eu vou só silenciar aqui um instantinho, só para... sim. Só para, enfim, desculpa, só... Ela pode mandar mensagens aqui depois, mas... Então aí eu estou aqui com umas perguntas, né? Então, Antônio, na sua opinião, queria saber, assim, qual é o impacto do projeto, né, do Bolívia Cultural na sociedade brasileira? Olha, Vitor, é uma pergunta super importante, porque se nós criamos projetos, produtos ou qualquer atividade, seja cultural, no caso, informativo, entender qual foi esse feedback da sociedade é extremamente importante, porque aí nós vamos descobrir quais são as deficiências ou quais são as vantagens de qualquer tipo de atividade. No caso, a comunicação, que ajudava a inserir a cultura boliviana no Brasil. Eu acredito que o projeto começou pensando no universo de pessoas adultas brasileiras que poderiam aprender a conhecer essa diversidade, que é a diversidade boliviana imigrante. Porém, ele começou a tomar vida, o projeto tomou vida e começou a ser acolhida muito mais dentro da academia e dentro das escolas. A rede educativa de São Paulo era carente, ainda é carente desse conteúdo. Então, nós conseguimos criar um ecossistema dentro das escolas da Prefeitura de São Paulo, dentro das escolas do Estado de São Paulo, universidades também, cursos técnicos também, formadores de opinião de todas
de todos os âmbitos, principalmente na educação, assumiram o Bolívia Cultural como uma fonte de referência quando se fala de cultura, de conhecimento e de comunicação. Eu acredito que hoje, se podemos falar com muitos, dialogar com jovens que passaram pelo Bolívia Cultural ou pelos projetos do Bolívia Cultural, você pode entender que são pessoas diferenciadas, que são muito mais que aceitam muito melhor de braços abertos o imigrante porque conhecem a origem do imigrante. E é isso que é importante, Victor, entender que o imigrante tem história, o imigrante tem um legado, e se conhecemos o legado e a história do imigrante, é muito mais fácil criar essa imersão e essa inserção desse imigrante num Brasil tão grande e diverso. Então, o retorno foi isso. Hoje, ser referência dentro das unidades educativas do Brasil, de São Paulo, como uma ferramenta de inserção dessas crianças que hoje já são adolescentes, que hoje já estão no mercado laboral, porque no trabalho está há mais de 25 anos na cidade de São Paulo. Isso é super importante. E hoje, por exemplo, na época de férias, o índice de visitas do site cai assim, tipo um 80%. Quando voltam às aulas, sobe tudo de novo. Então, nós descobrimos aí que nosso público principal são os estudantes. Caramba, interessante, né? Então, assim, tem um impacto educacional, né? Tem um impacto cultural, né? O projeto. E é interessante, você falou Brasil, aí você se corrigiu para São Paulo, né? Eu achei interessante, porque você falou que tem uma comunidade muito grande de bolivianos em São Paulo, né? Mas tem outras, assim, ao longo do Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente, antes de começar a gravar, você estava mencionando um pouco. Então, se você puder comentar, assim, brevemente, assim, sobre a de São Paulo e a dos outros lugares que você conheça, assim. Sim. Ô, Vitor, a migração boliviana ela começa nos anos 70, de uma forma mais perceptível, mas naquela época chegavam principalmente aqueles jovens que estavam fugindo da ditadura militar. Então, eles aproveitavam a possibilidade de estarem cursando cursos universitários para fazer a sua pós-graduação ou dar continuidade à sua graduação aqui no Brasil. Então, já dava para entender que era uma migração qualificada, não se comparava com hoje, que é uma migração muito mais do interior da Bolívia. De lá para cá, principalmente o foco da migração foi São Paulo. Hoje temos aproximadamente 450 mil imigrantes bolivianos aqui, entre pais e filhos que nasceram aqui em São Paulo. Mas isso não esconde que também nós temos imigrantes bolivianos no Rio de Janeiro, na fronteira toda, em Rondônia, Guajará-Mirim principalmente, e essas comunidades imigrantes, elas souberam se inserir em cada uma delas, com rubros diferentes. Por exemplo, em Rio de Janeiro tem muito médico, profissional da área petroquímica, temos comerciantes, a costura também está chegando lá no Rio de Janeiro, mas principalmente são técnicos na área do petróleo, não? Da extração e exploração de petróleo. Já em São Paulo, o grande forte da comunidade boliviana é a produção de peças têxteis, né? O comércio têxtil, mas também temos 8%, mais ou menos, que são os médicos que estávamos comentando, que eles têm um perfil bem diferente à grande maioria da população imigrante. Então, podemos deixar bem claro que temos uma diversidade muito grande de imigrantes. Rio de Janeiro tem uma bem qualificada, específica, Rondônia também tem outra que é mais definido na agropecuária, na produção de verduras, de cereais. Já em São Paulo está bem específica na produção têxtil. Certo, muito interessante. Então, tem muitas características, né? Cada grupo, né? Você falou 450 mil, isso é quase meio milhão, né? É tipo quase 500 mil, muita gente. Então, É uma força, né? Uma força laboral que não pode ser, sabe, ignorada. sim, Hoje, certamente. o mercado têxtil, que é um dos maiores do mundo, que está focado aqui no Brasil, uma das principais forças é
a comunidade imigrante boliviana, não pelo volume. Muitas pessoas acreditam que o imigrante boliviano ele produz bastante, mas nós produzimos com qualidade, temos essa facilidade de produção manual com qualidade. Então, qualquer vestimenta que é criada ou produzida por mãos bolivianas, elas têm uma qualidade de produção muito alta. É isso que conquistou inicialmente a chegada dos imigrantes bolivianos aqui em São Paulo. Hoje mudou-se bastante isso. O boliviano que era basicamente o produtor, hoje é o empreendedor, hoje produz suas próprias peças e vende diretamente para o distribuidor, que muitas vezes vem de outros estados do Brasil para São Paulo. Então, esse empreendedorismo, ele faz parte do imigrante, né? O imigrante, sempre que vai para outro país, quer conquistar fortuna. Então, os bolivianos estão fazendo isso, conquistando um mercado que ele é um dos maiores do mundo. Acho que isso tem que ser bem definido para o Brasil, que o boliviano hoje é uma força fundamental para o crescimento do mercado têxtil no Brasil. Sim, sim, muito interessante. É uma área bem específica, assim, né? Mas muito interessante. E eu achei interessante, você mencionou também que a primeira leva, assim, foi nos anos 70, né? E você falou escapando da ditadura militar, né? Mas o Brasil também era uma ditadura militar na época, né? O que é interessante, né? América Latina nessa época, enfim, não é como se hoje em dia fosse a coisa mais estável do mundo, né? Vide o sequestro do presidente da Venezuela recentemente, né? O Maduro, enfim, e outros conflitos, né? Mas, enfim, é muito interessante, né? Porque parece que assim o Brasil, como esse país que fala português, né? No meio desses países que falam espanhol, né? Parece que o Brasil fica um pouco apartado, mas ao mesmo tempo tem muitas similaridades, né? Também é uma colônia. Então, essa é a próxima pergunta, né? Em que aspectos você acha que as culturas brasileiras e bolivianas convergem? Em que aspectos elas se diferenciam, assim? Olha, o Brasil, pelo fato de ser um país construído por migrações japonesa, italiana, alemã e aí por diante, é uma terra fértil para poder ser o receptor de novas migrações. Então, isso foi uma vantagem do migrante boliviano chegar num país que é receptivo a culturas distintas. E nesse ambiente, acredito que muitas qualidades de ambas sociedades, seja brasileira ou seja imigrante boliviana, elas convergeram. Uma que eu acho que foi a fundamental foi o complemento na economia. Nós chegamos a preencher um buraco da produção têxtil, no caso, e na sequência começamos a inserir a nossa cultura, as nossas características, nosso folclore. E esse folclore e essas características ajudaram a criar uma nova São Paulo. Uma nova São Paulo que ele é muito mais permissível à integração. Isso é bem engraçado falar num país tão diverso, mas tem momentos em que a migração, independente de qual região seja, ela ajuda a fortalecer um país. E eu acredito que a migração boliviana ajudou a fortalecer São Paulo numa identidade de ser uma cidade referência em construção de políticas públicas para o Brasil. São Paulo, nesse período, dos anos 70 até agora, os 80, 90 principalmente, teve uma participação muito grande em construção de políticas públicas por parte destes bolivianos. Tem família, personalidades que ajudaram a construir, a complementar e serem inseridos, por exemplo, no SUS, na educação, no trabalho, até na regularização de documentos. A influência do imigrante boliviano foi muito grande na construção de políticas públicas. Eu acredito que esse trabalho que o boliviano trouxe da Bolívia, de ser participativo no ambiente de construção de políticas públicas, porque para nós é muito simples, muito normal ter o trabalho comunitário lá na nossa região. O grupo
de famílias, grupo de vizinhos, grupo de mães de família, é muito normal isso na Bolívia. Então, nós trouxemos essa característica para criar essas comunidades que participaram. Eu digo que participaram porque hoje participam menos, fomos muito mais ativos. Eu acho que conquistamos bastante e hoje usufruem toda essa luta social muitas outras migrações, novas migrações. Mas é interessante poder ter esta oportunidade de mostrar que muitos bolivianos ajudaram a construir políticas públicas, principalmente na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Isso foi aquilo que ajudou a contribuir, a ser semelhante com o brasileiro. Agora, o que eu acho que não tivemos, divergeu no geral. Eu acredito que o excesso, em algum momento, os excessos de, de, de xenofobia, isso foi como o imigrante boliviano chegou com tanta vontade de crescer no Brasil, muitas pessoas se sentiram afetadas que poderiam perder o seu trabalho para o imigrante que estava chegando aqui. E é uma falácia essa aí, porque o Brasil tem mais, antes da pandemia tinha 4 milhões de brasileiros na Europa, 4 milhões. Hoje o Brasil tem 2 milhões de estrangeiros. O Brasil está com um déficit de 2 milhões de mão de obra. Então, o imigrante não tira o trabalho de ninguém. Isso é super importante mostrar que essa foi a principal divergência na sociedade brasileira para com os imigrantes, a xenofobia e muitas vezes o racismo dentro das escolas, onde muitas vezes as crianças tinham que estudar, passando penúrias de ambientes educativos, coisa que está ficando em segundo plano hoje, porque muitas escolas são referências na integração dos imigrantes nas unidades educativas. Então, eu acho que o imigrante chegou, desde que chegou nos anos 70 até hoje, conseguimos ajudar a formar uma São Paulo diferente, e espero que também consigamos formar um Brasil diferente com as qualificações que nós temos, seja no ambiente laboral, seja no ambiente educativo, seja principalmente, estou esquecendo, trazer essa cosmovisão de participação com a Mãe Terra. Eu acho que isso poucas vezes se fala, mas principalmente o imigrante boliviano traz uma consciência de respeito à natureza, de respeito ao entorno, de respeito aos professores. Toda escola que eu participo, os professores falam, os alunos bolivianos são um exemplo. Um exemplo que muitas vezes, na grande maioria das vezes, é acolhida pelos estudantes brasileiros. Escutar isso de professores é maravilhoso, mostrar que nossos filhos são verdadeiros embaixadores dentro das escolas paulistanas. É maravilhoso ouvir isso, Vitor. Muito, muito legal, muito bom o relato, muito interessante de saber. Então, antes de começar a gravar um pouco, a gente estava falando de algumas diferenças, assim, você chegou a mencionar a questão da cultura indígena, né? Que é bastante forte na Bolívia, né? A Bolívia, já nos anos 80, éramos 85% da população era indígena, ou era quechua, aimara, guarani, a grande maioria. Hoje está diminuindo um pouco, mas a consciência de que temos uma descendência originária, indígena, seja aimara, quechua, guarani, ou muitas outras, temos a cultura afro-boliviana, que pouco se dissemina no Brasil e no mundo, mas essas culturas originárias são muito fortes e muito respeitadas na Bolívia, e acredito que tenhamos que fazer o mesmo, divulgar e respeitar fora das nossas fronteiras. Muito, muito bom, muito interessante. E, bem, assim, acabou que você mencionou algumas das perguntas que eu já tinha aqui, mas tudo ótimo, né? Mas acho que a gente pode reforçar um pouco, então, de que formas, né, o Brasil atual é diferente no que diz respeito à aceitação de imigrantes bolivianos e seus descendentes em relação ao Brasil que você chegou há 30 anos, né? Você está no Brasil há 30 anos, né? Sim, sim, sim. É uma pergunta bacana essa aí, Vitor, porque quando eu cheguei aqui no Brasil, ainda existia essa narcocultura. O boliviano era traficante, desde o ponto de vista de uma sociedade
sem conhecimento, sabe? Era o produto do Fantástico, o produto dos telejornais, era ter essa narcocultura específica em cima do imigrante boliviano. Isso era ruim pra caramba, por isso que nasceu o Bolívia Cultural, para poder o Bolívia Cultural nasceu para poder ser uma opção de mostrar que a Bolívia não era isso, que a Bolívia era muito maior que aquilo que era qualificado aqui no Brasil. Pouco a pouco, eu senti que foi mudando esse conceito da narcocultura, foi sendo ficando em segundo ou no terceiro plano. Aí começou a ser criar um paralelo do trabalhador boliviano anexado ao trabalho análogo à escravidão. Isso também me incomoda, porque se você vê os números do trabalho escravo no Brasil, na lavoura, nas carvoarias, se chama? Como que chama? Carvoarias, né? Onde se produz carvão, carvoarias. Pior que eu não tenho certeza, deixa eu ver. Nos canaviais, na Sim, agropecuária, lugar onde se produz cartão. o trabalho análogo à escravidão do brasileiro, ele não se compara ao boliviano, mas é muito mais confortável para um Brasil diferir essa imagem de trabalho análogo à escravidão ao imigrante boliviano. Eu acredito que esses pseudo denominativos não são saudáveis para o imigrante, porque o imigrante chega para trabalhar num ambiente que já foi criado. Carvoarias, é isso aí. Obrigado, Adriana. Então, o Brasil tem um trabalho infantil muito grande que tem que ser trabalhado e combatido, mas me incomoda que ainda mostre o boliviano como se fosse o trabalhador análogo à escravidão. O problema é do Brasil, o problema é da sociedade, o problema é do mundo, mas me incomoda ainda que o boliviano seja qualificado como um trabalhador análogo à escravidão e demais. Porém, está mudando muito esse perfil do boliviano. Hoje, por exemplo, temos nos destacado bastante no ambiente educativo. Nossos filhos, a segunda e terceira geração de imigrantes bolivianos, estão despontando na matemática, na física, no xadrez, ganhando campeonatos de matemática, mostrando que a segunda e terceira geração estão mostrando uma outra Bolívia, uma outra migração. Isso é muito importante. E, para finalizar, os empreendedores. Hoje temos bolivianos milionários na área da costura. Hoje temos bolivianos crescendo em polos do ambiente vestiário, do mercado vestiário, crescendo, sabe, quantitativamente muito grande, que estamos mostrando que temos empreendedores que estão gerando recursos para o próprio Brasil. Então, no geral, o Brasil tem que ser grato à migração boliviana, porque estamos trazendo uma economia muito forte, coisa que já tínhamos falado inicialmente, e de lá para cá eu vejo que a força em números e em qualidade de empreendedores, ela está se notando cada vez mais, principalmente na área têxtil aqui em São Paulo. E podemos complementar com a área médica, temos médicos de extrema qualidade, que são bolivianos, estão se especializando, estão melhorando essa postura deles num mercado que muitas vezes não teve espaço antigamente, e hoje está sendo definido pelos médicos bolivianos. Muito, muito legal, Antônio. Inclusive, você mencionou a ciência, a tecnologia. Eu me lembrei que a Bolívia tem um plano espacial relativamente forte, né? Tem um satélite boliviano, né? Salvo engano. O satélite Tupacatari, né? Tupacatari, eu acabei de pesquisar aqui. Que foi posto no ar na época do presidente Evo Morales, graças a investimento do governo chinês, e eu acredito que são questões que têm que ser lembradas também. Talvez não foi aproveitado da forma que deveria ter sido aproveitado esse satélite, mas temos novas gerações que podem ajudar a criar scripts para poder mudar, atualizar as ferramentas que tem nesse satélite, né? Certamente, certamente. Bem, muito bom ver que está tendo esses avanços, né?
tal. É interessante. E acabou que nesse aqui você acabou mencionando um pouco também, mas acho que vale a pena fazer a pergunta, né? Quais são alguns relatos assim recorrentes que você nota de bolivianos vivendo em diferentes partes do Brasil? Podem ser relatos positivos, podem ser negativos, assim, como é que você vê assim, quais são as narrativas comuns assim, se tiver, né? Tem, Obviamente tem, tem tem. tem Tem, narrativas Victor. específicas também, né? Mas Tem, Vitor. Existe uma postura do imigrante ela se compara no mundo inteiro. O imigrante, ele tem uma qualidade bem específica. O que sobra na gente é energia e pensamento positivo. Então, se você vai ver um imigrante, sempre está com um pensamento positivo de conquista, de superação, de driblar os problemas que possam existir. Então, a grande maioria dos imigrantes, quando dialogamos, conversamos das conquistas ou dos sonhos. Muito pouco se fala daquela problemática que nós tivemos. Aquela vez que eu caí, quase perdi tudo. A gente evita falar isso. Acontece o mesmo com os brasileiros que estão na Europa. A gente, sabe, o único que temos de principal é ter essa esperança de que sempre dias melhores vão vir. Mas se você me pergunta o que todos concordamos, é que o Estado boliviano não está presente em atender o imigrante fora das nossas fronteiras. O cônsul do Rio de Janeiro, o Ramiro, está aqui presente. Ele sabe muito bem que nós, imigrantes, estamos extremamente descontentes com nossas representações consulares, porque nós temos demandas em que um profissional gabaritado deveria corresponder a essas demandas. E se você pergunta a qualquer imigrante boliviano, seja em São Paulo ou em outro estado, a grande maioria se queixa nesse atendimento consular ou de embaixada. Isso me incomoda bastante porque percebo que um péssimo atendimento do Estado boliviano através do seu consulado difere em perda de identidade, porque você não vai ter um documento de identidade. Se você não tem um documento de identidade, você não vai poder ser regular no país. Então, automaticamente eu tô à margem da sociedade brasileira. Não podemos falar que todos os consulados da Bolívia têm essa péssima qualificação. Em Rio de Janeiro, por exemplo, pelo fato de ser uma população pequena também, o trabalho do consulado ele é diferenciado. Diferenciado por quê, Vitor? Porque você tem um profissional que está gabaritado a poder dialogar com as problemáticas sociais do imigrante. Então, você tem que entender o imigrante para saber como atendê-lo, saber os anseios, saber as necessidades, para depois você poder aplicar o direito dele, que é o direito à identidade, a documento, a ser bem atendido. Lamentavelmente, em São Paulo, pelo tamanho de 450 mil imigrantes e uma péssimo atendimento dos funcionários consulares, lamentavelmente temos uma comunidade que está extremamente, como se fala, está de mal com o Estado boliviano, porque nós percebemos que se criou um mercado da migração. Quanto mais migrantes fora da Bolívia, você vai ter mais remessas para o Estado. Só que esses imigrantes não são devidamente atendidos. Eu acredito que devemos trabalhar em cima disso, e se você pergunta a uma grande comunidade de imigrantes qual é a necessidade e qual é o pior, a problemática que tem, quase todos falam do atendimento consular. E quem é o consulado? Quem é esse representante? É o representante do Estado. Então, em resumo, o Estado boliviano deu as costas para seu imigrante. Isso não pode acontecer. Tanto assim que, se queremos direitos, seja na saúde, na educação ou na documentação, o Estado brasileiro, principalmente em São Paulo, está gabaritado, está preparado para poder atender o imigrante boliviano, coisa que não acontece dentro do nosso consulado. Então, existe uma problemática que tem que ser estudada pelo Estado boliviano.
Certo, certo. Então é uma crítica à própria Bolívia, né, que você está fazendo. Então, uma crítica ao Sim, sim. Estado, né? Ao Estado, Interessante. sim. Sim, sim. Mas, assim, tem coisas assim que o Brasil faz bem. Você falou que o consulado, né, brasileiro, você falou que em algumas partes, né, no Rio, por O, exemplo, você falou bem. o Estado, não, o Estado brasileiro, graças a essas lutas sociais que construímos políticas Uhum. públicas, Sim, hoje sim. São Paulo atende melhor ao imigrante boliviano que o Estado O boliviano próprio Estado boliviano. dentro. Então, Caramba, é bem interessante. complicado essa questão. Um funcionário público brasileiro está melhor qualificado que um funcionário público boliviano em São Paulo. Interessante. Ou a ironia que temos em pauta. Caramba, muito interessante. E assim, entender, né, o que leva a isso, né? Acho que é algo, Não, eu sei o que leva a isso. você sabe. Bolívia não tem a carreira diplomática. Hum, Então, nossos funcionários consulares aqui no Brasil não são de carreira. Ou é uhum, engenheiro mecânico, ou é engenheiro de produção de tijolos, que não estão capacitados em atender um universo tão gigante e tão diverso de necessidades numa cidade tão grande como é São Paulo. sim, sim. Então, a lógica é diversa nesse caso. Desde que nós comecemos a profissionalizar os consulados e embaixadas, eu acredito que é o início de uma mudança. Aham. Então, muito interessante todos os pontos. Você falou, né, tava a questão da mudança, né, com o tempo, né, da recepção, da percepção dos bolivianos e, enfim, você acha que mudou em alguns aspectos, mas ainda tem muito que mudar, né? Enfim, e aí a partir disso a gente queria saber, assim, quais são suas expectativas e esperanças, né, para essa comunidade boliviana vivendo no Brasil e os descendentes dela, assim, né? Que, tipo, Olha, enfim, se é uma questão de retorno, se existe a questão de vontade de retornar, se existe a questão de querer, tipo, prosseguir, enfim, vou te deixar. essa pergunta é muito ampla. Vamos começar no começo. Quais são as expectativas? O que eu quero? Eu quero a superação de minha comunidade. É uma comunidade que tem muito para conquistar se ela estiver unida. E eu acredito que essa união que nós temos quando estamos na Bolívia, porque somos produto da comunidade, nós trabalhamos e vivemos em comunidade na Bolívia. Chegamos aqui e nos dispersamos um pouco, talvez, pelo tamanho da cidade de São Paulo. É muito grande, pode ser, mas eu acredito que se esta comunidade tão grande, tão forte, se une, ela é semelhante à migração japonesa, semelhante à migração italiana. Nós podemos mudar a cidade de São Paulo de uma forma exponencial. Se hoje, sendo desunidos, conseguimos fortalecer o mercado têxtil, imagina se nós estivéssemos unidos, entrossados. Então, eu acredito que o próximo passo que nós, como imigrantes, devemos consolidar é a união institucional. Criar associações, já temos, precisamos ter federações que tenham um viés de união para fortalecer uma comunidade como um todo, no ambiente da educação, no ambiente do trabalho, no ambiente da saúde, começar a criar e construir nossos próprios hospitais. A exemplo do sírio-libanês, nós precisamos ter o hospital boliviano-brasileiro, não tem por que não termos isto, porque nós temos, além de ter profissionais gabaritados, temos uma força estrutural muito grande. Então, eu acredito que em todos os ambientes a comunidade boliviana tem muita força para poder sim, potencializar o que já existe. E meu sonho, acredito que em breve nós possamos ter o direito ao voto, votar como imigrantes, sem precisar ser nacionalizados brasileiros. Então, o voto do imigrante, que já acontece em outros países, na Argentina, você pode migrar, morar por 6 meses, tendo a documentação de imigrante regular, você pode votar no ambiente municipal e estadual.
Nós precisamos lutar e nunca parar de pensar nesse sonho de que nós precisamos ter o direito ao voto aqui no Brasil. Hoje, não tendo direito ao voto, os políticos, seja no ambiente municipal ou no ambiente estadual, e muito mais no ambiente federal, não ligam para os imigrantes nem para as necessidades que nós temos. Se vamos conversar com um vereador, nós temos que suplicar que ele escute aquela necessidade que queremos suprir. Mas se nós tivéssemos nossos vereadores eleitos por nós, teríamos voz e voto dentro da Câmara Municipal de São Paulo. Um exemplo. Então, o direito ao voto, eu acredito que é um dos sonhos que não pode parar nunca, porque é o momento em que nós vamos poder ter uma voz dentro de uma das maiores cidades do mundo, da quarta maior cidade do mundo. Isso daria muita força para que continue crescendo uma comunidade que está crescendo muito devagar. Deveríamos ter avançado muito mais nesses 30 anos de migração boliviana aqui no Brasil. Eu acho que isso vai mudar. Eu penso muito nas nossas novas gerações, nossos filhos estão se destacando bastante em vários ambientes, como eu tinha falado inicialmente, e eu acredito que eles vão cumprir esse sonho. Em breve vamos ter vereadores, quem sabe um prefeito filho de boliviano, para poder conduzir da melhor forma possível esta cidade tão grande, tão diversa. Esses são os sonhos que eu tenho. Sonhar é de graça, né, Victor? Então, sonhar é. Por é isso enquanto. aí. Nunca se sabe, né? Mas por enquanto ainda é. E é isso, Victor. Eu acho que temos muito para agregar neste país. Toda migração Certamente. traz energia positiva, energia nova. Temos que saber aproveitar isso. E vocês, a Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade de São Paulo, seja de Minas Gerais, seja de qualquer tipo de universidade, tem que fazer mais isso que vocês estão fazendo, trazer a voz do imigrante para dialogar, para poder construir em conjunto novas propostas, novos projetos, novas ideias. Não adianta misturar café com leite ou leite com café. A gente vai continuar tendo café com leite. A gente tem que trazer algo a mais. Joga chocolate, vamos ter cappuccino. Joga mais alguma coisinha a mais, vamos ter um produto diferenciado. É isso de diferenciado que tem um imigrante. É o cappuccino, é o café gelado. Então, nós temos que aprender a fazer isso, aproveitar essa energia que veio de fora, que não é só trabalho, tá? Nós trazemos uma cultura, nós trazemos uma identidade que ajuda a fortalecer esse Brasil tão diverso, Vitor. É uma fala muito boa para encerrar, então, porque foram as minhas perguntas, né? As perguntas que eu formulei foram essas, em ótimas respostas. E, bem, eu vi aqui que a Adriana mandou algumas mensagens aqui, aí eu não sei se eu leio as perguntas aqui ou se a Adriana estaria interessada em fazer essas perguntas, botar essa... Adriana, está aí no momento? Tô sim, tô aqui. Ai, maravilhoso, Vontade. Antônio, sua mediação incrível também. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta e uma observação, né? Saber, você disse que veio há 30 anos, eu queria saber em que contexto você veio, por que você veio para o Brasil, porque você não voltou, né? Você continua aqui, se você tem a sua família aqui. E queria lembrar, né, por exemplo, essa semana nasceu um menininho que é neto de boliviano, ou seja, o pai veio lá no passado, médico, trabalhou aqui, casou com uma brasileira, teve uma filha, que é uma jovem médica de 30 anos, mas é brasileira, mas é boliviana. Hoje nasce mais um menininho que é brasileiro, mas é boliviano, né? Ou seja, a participação do povo boliviano, historicamente, foi muito discreta, mas isso muito por conta da emigração, por conta da característica do povo boliviano, que ele é mais quieto, ele é mais discreto, menos das festas, né, que aí extravasa, e eu estudo muito a interculturalidade, né. Hoje, o boliviano está mais presente. Qual que você acha que é a característica mais importante, cultural, que o povo boliviano já conseguiu trazer para o Brasil?
Olha, Adriana, a tua pergunta é muito importante, poder ser ressaltada, refixada como título de matéria. O imigrante boliviano traz uma energia de mais de 30 mil anos. Nós temos no nosso DNA o respeito à natureza, o respeito ao entorno, o trabalho comunitário, o respeito ao professor, o respeito ao outro, ao espaço. E no tempo que eu vivo aqui, eu já vi que nossos filhos deixaram bem claro isso nas escolas. Escola onde tem muito filho boliviano, não tem depredação do espaço, os professores são muito mais respeitados, o professor vai para trabalhar com maior alegria, porque os alunos vão recebê-lo de uma forma melhor, existe mais harmonia. Nós trazemos harmonia por qualquer lugar que nós possamos, país que possamos chegar, nós levamos essa cosmovisão, que é a cosmovisão andina, amazônica, afro-boliviana. Então, nós trazemos conosco uma identidade muito grande. Quando você vê um boliviano, você vê uma história muito grande. Quando você vê um brasileiro, você vê uma história muito grande. Não dá para comparar qual é melhor que a outra. Não, se a gente começa a comparar, é a pior questão que nós podemos fazer, é comparar. O que sim que temos que fazer é como podemos complementar estas identidades, como podemos crescer em conjunto. E a comunidade boliviana fez isso. Hoje, inseriu dentro da cidade de São Paulo uma filosofia de respeito, de trabalho, me incomoda, mas ao mesmo tempo me deixa feliz, porque todo brasileiro fala, o boliviano é trabalhador. O boliviano se caracteriza por ser trabalhador. Por que trabalhamos? Porque estamos com uma meta de vida, fazer sucesso. Você me perguntou o que me motivou a chegar aqui no Brasil. Eu vim para estudar. A minha migração foi diferente da migração da grande maioria que veio lutar por uma vida melhor, por conquistar um espaço para poder ajudar a família lá na Bolívia. Eu vim com outra mentalidade de superação pessoal. Olha a diferença. A minha foi muito pequena. A grande maioria dos imigrantes que chegam aqui, chegam para melhorar a vida das suas famílias. É maravilhoso. Eu tenho orgulho da minha comunidade, porque ela me ensina cada dia que lutar e trabalhar é a meta principal para poder fazer a diferença, fazer um país, um Brasil cada vez melhor. Já não pensamos mais como bolivianos na Bolívia. Hoje, cada boliviano que está aqui, quando eu converso com eles nas festas, todos nós já aprendemos a ficar tristes quando o Brasil está triste, ficar felizes quando o Brasil está feliz. Então, o que nós descobrimos agora? Que o boliviano está muito bem integrado com o Brasil. Isso é importante, porque cada vez mais estamos mostrando que estamos trabalhando com o Brasil para o crescimento do Brasil. E, em consequência, também pensando em que podemos ajudar as nossas famílias enviando remessa de dinheiro, ajudando a fortalecer a economia do país. O trabalho, o envio de remessas de dinheiro é o quarto item do produto interno bruto da Bolívia. Só para entender que a migração boliviana ajuda a sustentar um país. Por isso, Vitor, eu fiquei muito incomodado que o Estado boliviano não retribua com atendimento qualificado. Já que nós somos o quarto item do produto interno bruto do país, deveríamos ter maior atenção, até inteligente, né? Vamos dar maior identidade, recursos, para que eles enviem mais dinheiro. Essa seria a lógica, mas eu vejo que o Estado não entendeu a importância do imigrante, só está pensando em dinheiro. Acho que tem que pensar também nos serviços que essa pessoa precisa, na qualidade de vida que esse imigrante precisa. E é isso. Eu acredito, Adriana, que nós temos sonhos. Eu acredito que nós chegamos aqui, eu pessoalmente, para criar, para construir um conhecimento. Eu cheguei só para ficar 3 anos. Hoje eu estou há 30 anos no Brasil. A maioria dos imigrantes chegaram para ficar 1 ano. E hoje estão 15, 20 anos. Criamos raízes. E na hora que o imigrante cria raiz, é difícil largar o país. Vitor, você perguntou, vocês pensam voltar para a Bolívia? 90% dos imigrantes que eu pergunto isso, eles respondem não. Porque acostumamos no Brasil.
criamos raízes no Brasil. Como você falou, Adriana, já temos filho, neto, e aí por diante. Então é muito complicado tentar voltar. É o mesmo que acontece com os brasileiros que estão lá em Portugal, Europa. Fala para um brasileiro se ele quer voltar. Fala que não, a gente morre de saudades pelo nosso país, mas a gente fica lá fora porque já acostumamos, já criamos raízes naquele outro país. E esse é o conflito que temos no coração. Nosso coração é vermelho, amarelo e verde, mas amamos o Brasil. O que podemos fazer, Adriana? E é muito interessante, né, que eu tenho visto que essa comunidade tão grande, tão importante, que a gente vai lembrar que o Brasil tem um pouco mais de 500 anos, mas a Bolívia é pré-incaica, né? A cultura do Bolívia, ela é imensa. A própria Bolívia está descobrindo a sua cultura cada vez mais com a tecnologia. E a Bolívia está na moda no Brasil, né, Antônio? Os brasileiros estão indo, estão visitando a Bolívia, estão querendo conhecer a Bolívia, é isso mesmo? Inclusive, tem agências especializadas de turismo no Brasil para levar brasileiro para a Bolívia, é isso? Olha, Adriana, é interessante valorizar o mercado laranja. Esse mercado laranja tem que ser muito explorado pelos países, principalmente os países pequenos, porque não polui, não precisa de muito investimento e você recebe dólares do exterior. Isso é muito importante para a Bolívia neste momento. Está mudando de conceitos, está recuperando de uma crise. Não, a Bolívia vai ser o único país da região que vai passar de ano com crises econômica. Todos os países estão subindo seus números. A Bolívia é o único que vai ficar nessa situação no vermelho. Mas temos que investir bastante no turismo. A Bolívia, pelo fato de ter um ecossistema pequeno e sem saída para o mar, nem para o Atlântico, nem para o Pacífico, nós temos um ecossistema muito diferenciado. Em 2 horas mais ou menos, você pode estar no trópico com araras, macacos e uma selva maravilhosa, e em 2 horas estar esquiando na neve. Então, olha essa diversidade que você tem, tudo isso por terra, não é por avião, por terra. Então, você percebe quando você passa de uma área para outra, você sente no ar, você sente no cheiro da terra que você está passando do trópico para os Andes. É maravilhoso. Eu, como boliviano, sou suspeito, mas a Bolívia é maravilhosa para ser conhecida. Temos o maior salário do mundo, que é visto desde o espaço. Falamos do mercado espacial, Vitor, mas a Bolívia tem um dos maiores jazidos de lítio do mundo, e nós temos que aproveitar isso. Você tira uma foto lá, você tem um outro planeta, e a receptividade das pessoas, o boliviano que te recebe com tanto carinho. Se você conhece um boliviano aqui e você sente essa permeabilidade de carinho, imagina na Bolívia. É um outro universo, é um respeito que você aparentemente acreditava que nunca existia de uma pessoa, seja criança, adolescente ou idosa, vai te receber de braços abertos, você vai receber um beijo de coração de uma pessoa que não te conhece. Imagina que coisa mais linda você poder viajar na Bolívia e ser amado por um país inteiro, Adriana. Obrigada. Bonito. Obrigado pela pergunta, obrigado. Muitos bons pontos também, Adriana. Eu lembrei tem o deserto de sal, né, na Bolívia, né? É o Salar de Uyuni, né? Salar, de Uyuni. 80% dos brasileiros que tiram foto lá choram, viu? Não, eu choro quase olhando aqui no Google Imagens. O pessoal, então, deve ser uma coisa maravilhosa. Energia, né? Lembra que muitas vezes falam, se você está com problema, toma banho de sal. Imagina ir num deserto de sal. Imagina o equilíbrio que você tem lá. Imagino. Então, eu queria passar para outras pessoas que estão aqui. Tem a Janete, o Ramiro, a Rimberta. Alguém interessado ou interessado em fazer uma pergunta? Fala aí, Janete.
Parabenizar, boa noite a todos, boa noite, Adriana, Vitor. Parabenizar o trabalho do Antônio, que é maravilhoso, maravilhoso. Eu estou aqui por ele. Eu torço muito por ele, porque chega onde nós não conseguimos chegar, e ele chega, e ele vai, ele projeta. Então, parabéns, Antônio, e continue para frente. Oh, muito obrigado, Janete. É isso que eu tinha Obrigado, falado, Janete. Victor, Adriana. Como comunidade, somos muito acolhedores, somos muito unidos. Quando algum de nós, atores, conseguimos ocupar um espaço diferenciado, diferenciado não significa melhor, senão fora da caixa, o entorno tenta te ajudar. Foram as palavras da Janete. Tem muitas pessoas que acreditam no trabalho do Bolívia Cultural, e eu acredito na própria comunidade. Lembra que eu falei isso, Vitor? A minha confiança e meu sonho é que um dia a comunidade boliviana seja unida para poder mostrar o verdadeiro potencial que nós temos. Não temos nada a desejar, não estou falando mal, mas não temos nada a desejar com a cultura japonesa, italiana, alemã, o que for. Nós somos extremamente qualificados. Se a gente se unir, a gente faz uma diferença. Janete. Muito legal, Fazemos, fazemos uma grande diferença mesmo. E é incrível o trabalho do Antônio, que ele consegue, assim, pegar os tópicos e apresentar e jogar. Nossa, é demais. O trabalho dele é top. É um tema, um assunto que a gente sempre, desde um tempo atrás, a gente conversou em relação do autismo, ficou falando, ele ficou muito aberto em relação, ele recepcionou isso, e já começou também a trabalhar com isso para fazer as pessoas conhecerem a situação, como é que é, porque não é muito aberto esse assunto, esse tema, não é muito falado, mas começaram a pegar, já dá para sentir que de fato tem alguma coisa e é para olhar, então essa visão que ele já coloca ali para as pessoas, seja para fora e para dentro também da comunidade. Parabéns, Antônio, viu? Boa. Boa, Vitor, o que a Janete falou é super importante. As pautas numa redação não são criadas pelos redatores, são criadas pelo público. E nesta questão, a Janete, ela me chamou uma vez e falou, Antônio, você tem que começar, por que você não escreve um pouquinho sobre o autismo? Aí começamos, achei uma pauta maravilhosa, mas descobrimos que dentro da comunidade boliviana, percentualmente com a cidade, com o Brasil, a nossa comunidade está carregando um índice um pouco acima do normal no autismo dentro das escolas. Então, foi um alerta que a Janete levantou, o Bolívia Cultural publicou, levantou na pauta, e as escolas abraçaram a questão, a métrica que nós levantamos. Hoje, as escolas estão sendo mais atentos a estas possibilidades e encaminhando as crianças para poderem serem acompanhadas, se necessário, para ver se tem um grau de autismo muito alto, muito baixo. E essa pauta nasceu dialogando com a Janete, e é isso, Janete, é isso, Vitor. A gente tem que ouvir o outro, ninguém é dono da verdade, tem que escutar bastante. Certo, certamente. Estamos todos aqui para aprender. Aprendendo muito, certamente. Muitas coisas que precisam ser mais divulgadas, né, aprendidas. E, gente, mais alguém interessado em falar? Ramiro? Tá. O nosso cônsul de Rio de Janeiro, Ramiro, seria Ramiro. bacana você fazer alguma pergunta, Ramiro. Boa noite. Boa noite. Víctor, Boa noite. Adriana, a mi compatriota, hermano Antônio. Víctor, eu vou falar mesclado espanhol e português. Pode falar. Dia 6 de agosto, ano passado, nosso consulado, o Estado boliviano pidió los nombres de los hombres bolivianos que pueden ser merecedores de un reconocimiento. Y Antonio fue
una de las personalidades de Bolivia en Brasil, que recibió del Consulado General de Río de Janeiro un reconocimiento por su trabajo. Él trabaja bastante destacando nuestra cultura, defendiendo los derechos fundamentales de las crianzas, de las familias, de las mujeres. Realmente Antonio ha mostrado un trabajo consecuente, lleno de valores humanos, y coincide mucho con el trabajo que realiza el Consulado General de Bolivia en Río de Janeiro. Eso quería destacar y felicitar a Antonio, que continúe haciendo esa labor. Es un buen referente boliviano. Una pregunta, Antonio. Ya conversamos con usted. Hay muchos problemas de salud que atraviesan nuestros compatriotas que se dedican al trabajo de la costura. Es un problema de salud pública, estimado Víctor, que hay que tomar en cuenta y hay que trabajar también con nuestras autoridades. Quiero informarte, Víctor y Antonio, Adriana, Janet, Zimberta, de que nuestra ministra de Salud nueva llegó hace 3 semanas a Río de Janeiro. Yo comenté que nuestros hermanos bolivianos que trabajan acá en Brasil, que se dedican a la costura, adolecen de problemas de tuberculosis, problemas de los riñones. Hay muchas mujeres bolivianas que ellas no hacen prenatal, y esa pregunta quisiera que me conteste Antonio. ¿Cómo es el tema de la salud de nuestros compatriotas? Porque muchas mujeres que están grávidas, que están embarazadas, no hacen prenatal, porque si harían prenatal serían identificados muchos problemas de los niños, el caso de algunas malformaciones. Hay un tema muy delicado en ese aspecto. Entonces, querido Antonio, quisiera que me conteste el tema de las problemáticas de salud que atraviesan nuestros hermanos de Bolivia, allá principalmente en São Paulo, donde la comunidad es grande. Y la otra pregunta, más que pregunta, quisiera que destaques la culinaria boliviana, donde yo sé que muchos brasileños aman la comida boliviana. Víctor, no sé si usted comió una salchicha salteña, comió un chicharrón, un pique macho. No sé si conoce La Paz, conoce Santa Cruz. La fruta es riquísima, es jugosa, la mandarina, la naranja, es fresca, es rica, riquísima. Entonces yo creo que ahí, pues esas 2 preguntas, querido Antonio, tú que estás permanentemente en compañía de la comunidad boliviana, destaques ese aspecto de la culinaria y también enfoques el tema de la salud de nuestros compatriotas. Solo eso, felicidades, seguí adelante, querido compatriota Antonio, tienes el respaldo y el cariño del Consulado de Bolivia en Río de Janeiro. Y Víctor, muchas gracias por el espacio. Yo quería respaldar, apoyar, y estoy acompañando a mi compatriota que lo queremos mucho en Río, lo quiere mucho Antonio, la comunidad lo aprecia bastante, y también en São Paulo, que tenemos bastantes hermanos bolivianos que lo quieren. Buenas noches, un abrazo, felicidades Antonio. Muchas gracias, Ramiro. Tus palabras son súper reconfortantes para poder continuar nuestro trabajo. Víctor, as perguntas do nosso querido Amiro são muito sensíveis. A saúde do imigrante boliviano, principalmente devido ao trabalho extenuante, porque nós trabalhamos por produção. Quando digo nós, é a grande maioria da população imigrante. Quando trabalhamos por produção, então, quanto mais tempo nós estejamos dentro, em frente da máquina de costura, vamos produzir mais e, em consequência, vamos ganhar mais. É um modelo de trabalho que não é muito proveitoso para a saúde do boliviano. A característica do imigrante boliviano, uma das características é que a maioria chega jovem, então tem muita energia para poder dispensar no trabalho. Porém, isso carga, em algum momento, o corpo cobra um chamado de atenção. E a principal problemática que nós temos são os pulmões. Já desde a Bolívia trazemos algum tipo de deficiência, chegando aqui num ambiente fechado, com poeira do tecido, péssima alimentação,
pouca qualidade de vida gera uma problemática nos pulmões muito grande. E, lamentavelmente, o imigrante, seja brasileiro na Europa ou boliviano aqui no Brasil, esperamos muito para ir no hospital, deixamos para a última situação ir no hospital. Então, nós queremos solucionar com um chá, com algum remédio caseiro, e depois de um certo tempo, aquilo que poderia ter sido subsanado no início, vira um problema muito maior. Então, essa problemática nós tentamos solucionar dialogando com a comunidade para melhorar a qualidade de vida, melhorar a ergonomia na hora de trabalhar, dialogar mais com os donos das oficinas de costura para poder deixar as mulheres irem fazer o pré-natal. Muitas vezes as próprias mulheres são impedidas de comparecerem no pré-natal e ocasionando aquilo que falou Ramiro, algum tipo de malformação que poderia ter sido solucionada no início do pré-natal. Então, são questões que a própria comunidade tem que dialogar, às vezes são questões que a própria comunidade não gosta de falar, mas alguém tem que levantar essa pauta na mesa. Foi a questão da Janete, por exemplo, tem muitas crianças que são autistas e são escondidas em casa. A família fica com vergonha e deixa ela em casa, não sai para a rua. Então, tem muita criança com autismo que não foi detectada, deixaram ela lá dentro. Então, graças a Janete, graças ao Ramiro, agora também graças a este diálogo, nós podemos informar a sociedade boliviana imigrante que nós temos que velar cada vez mais pela nossa saúde, pelo entorno de nós, mostrar que a família tem que ser fortalecida, principalmente com a saúde, sentar numa mesa de jantar e dialogar quais são as problemáticas da família, como que eu estou me sentindo, como que eu estou vendo a minha mãe, como que temos que cuidar o irmão. Isso vai ajudar bastante para poder prevenir uma série de questões dentro da saúde que, lamentavelmente, estão sendo deficientes em muitos ambientes. Já falamos no autismo, já falamos no ambiente pulmonar, mas também tem uma questão que está sendo extremamente alarmante dentro das unidades de educação aqui em São Paulo, que é a qualidade dos dentes das nossas crianças. Tem estabelecimentos que 100% dos meninos, das crianças bolivianas estão com os dentes em estado precário de manutenção. Tem os dentinhos, em toda escola que eu chego, as professoras falam, os dentes das crianças bolivianas estão em péssima qualidade. Qual é o problema? A comunidade tem que discutir qual é o problema, o que está acontecendo, porque as unidades de saúde estão esperando que a gente chegue lá, elas dificilmente vão para nossas casas para ver como que está a situação. Então, a comunidade também tem que fazer um meia-culpa para mostrar que temos problemas e temos que dialogar desses problemas. Já falamos sobre o autismo, vamos falar agora sobre os dentes, vamos falar sobre ergonomia, vamos falar de problemas pulmonares, temos que falar. E essas questões têm que passar a ser cada vez mais pauta, não só do Bolívia Cultural, não só do Consulado da Bolívia, tem que ser dialogada em todos os ambientes dentro da comunidade boliviana. Por isso que eu falo, Victor, este tipo de diálogo também ajuda a mostrar o calcanhar de Aquiles que nós possamos ter no crescimento de uma comunidade tão forte, mas que também tem algumas deficiências nesta questão, como o Ramiro falou, da saúde. Temos que tomar muito cuidado nesse ambiente da saúde. Agora, passando para algo um pouquinho mais gostoso, como é a gastronomia boliviana, que falou o Ramiro, existem muitos empreendedores, e principalmente jovens empreendedores, aqui na cidade de São Paulo, que estão lançando marcas na gastronomia, propostas diferenciadas na gastronomia. E nós temos que incentivar como sociedade imigrante, e também o brasileiro tem que aprender a consumir essas iguarias que nós estamos trazendo para
para São Paulo. O maravilhoso é que conseguimos conquistar a Adriana pelo estômago. Ela já falou de um monte de pratos que ela gosta. A próxima vítima é o Vitor, que daqui a pouco vai começar a comer saltenha, como se fosse algo normal dentro da tua gastronomia, do teu paladar, Vitor. O importante é valorizar e promover aquilo que nós temos de melhor aqui no Brasil. E a gastronomia é um dos dos empreendedores na área da gastronomia, quem tem que ser apoiados, fortalecidos. Agora, Ramiro e Vitor, eu acho que nós estamos pecando num ambiente dentro da gastronomia. A gastronomia é diversa e é muito boa. Está faltando dar um toque de glamour, como se fala, a construção do prato tem que ser muito mais semelhante à gastronomia peruana, porque o peruano entendeu que tem que deixar esse... A gente começa comendo com os olhos, então nossos pratos têm que ser cada vez mais aprimorados, mantendo a originalidade, pensando num público maior, que eu falei inicialmente, Vitor. Se eu tenho um produto e eu quero vender para 450 mil bolivianos, por que eu não vendo para 200 milhões de brasileiros? Acho que um mercado muito maior que tem que ser fortalecido, porque qualidade temos, empreendedores temos. O que está faltando é vender de uma forma muito mais inteligente, ter um marketing de mercado muito mais aprimorado. E, Ramiro, eu acredito que o Estado boliviano deveria investir nesses empreendedores, porque esses empreendedores são embaixadores da gastronomia, são embaixadores do turismo, são embaixadores da Bolívia. Então, eu acredito que o Estado boliviano tem que parar de dar as costas para o imigrante e começar a ver a gente não como aquele que envia dinheiro, mas um parceiro, um embaixador que está no quarto, quinto país mais rico do mundo, como é o Brasil. Muito bom, Antônio. O Brasil, salvo engano, acho que é a 9ª economia do mundo. Posso estar enganado, mas certamente está aí no top 15, assim. Mas... Não, eu acho que é a maior da região, né? Na América do Sul. Acho que da América do Sul. Não, da América do Sul, certamente maior. Ramiro, então, eu realmente não conheço a culinária boliviana, mas isso que você falou é verdade, Antônio. A questão a peruana eu conheço perfeitamente, ceviche, né? A gente vê, tem restaurantes bem bons aqui no Rio, em São Paulo certamente tem ainda mais, mas assim, não sou muito familiar com a boliviana, não. Mas acho que certamente teria um mercado, fiquei curioso. Graças ao comentário do Ramiro, né? Graças ao comentário do Ramiro. E bem, muito legais suas considerações, Ramiro. Fico feliz aqui. Seu retorno, né, sobre aqui no Rio de Janeiro, né, a situação dos bolivianos. Inclusive, talvez seja um pouco voltar atrás, mas eu acho que é interessante. O Antônio, você mencionou, né, que a igreja de Copacabana, né, da padroeira de Copacabana, tem uma relação com a Bolívia, né, que eu achei muito interessante. Se você puder comentar isso rapidamente. Então, e o Ramiro também, se puder acrescentar. Mas vai. Eu acredito, o Ramiro já sabe, Janete já sabe. Eu acredito que Rio de Janeiro seja a cidade mais boliviana de todas do Brasil, porque vocês têm um bairro que é Copacabana, você tem uma praia que é Copacabana, todas aquelas... Esse nome nasceu lá na Bolívia, veio de lá, vocês têm a padroeira de Copacabana aqui. Então, eu acredito que Rio de Janeiro é mais boliviana que São Paulo, que a gente ainda não temos um bairro chamado Copacabana ou Cantuta, só temos uma praça. Tudo começou quando um empresário brasileiro foi para a Bolívia e ele viu a praia de Copacabana, que é uma cidade próxima à cidade de La Paz, que é o Lago Titicaca, é uma praia maravilhosa, muito bonita, e a mesma forma geográfica da praia de Copacabana aqui em Rio de Janeiro. Ele viu e falou, poxa, é igualzinho a Copacabana lá da Bolívia, e assumiu o nome.
Hoje, o nome da praia de Copacabana é graças à praia de Copacabana lá da Bolívia. E é uma questão que eu acredito que nós tenhamos que valorizar cada vez mais e contar para as nossas crianças e contar para os cariocas que vocês têm um pedacinho da Bolívia lá no Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, não fazia ideia disso. Até você me falar, realmente é parecido, eu pesquisei aqui no Google, É, realmente é bem parecido, e assim, é muito estranho isso não ser ensinado na escola, assim, isso não ser... Assim, eu não tenho a menor lembrança, pelo menos, assim, mas assim, não é divulgado amplamente, certamente. Mas muito interessante esse fato. E Rimberto, tá aqui, tá ouvindo? Tá. Oi, acho que Antônio. você desligou o microfone dela. Eu tinha desligado porque tava um pouco de som, mas agora ela deveria estar aqui, deveria podendo. Mas, Vitor, eu acho que É. conseguimos dialogar de tantas coisas em um Sim, sim. tempo tão curto Não, e certamente. ficou aquele sabor de quero mais, né? Acho que a gente poderia ter umas pautas muito mais amplas em cada um desses aspectos, Sim, saúde, certamente. trabalho, história, e aí por diante. Certamente, não, totalmente, assim, sem dúvida. Não, realmente foram muitos tópicos abordados, até foi além das perguntas que eu tinha trazido né, originalmente. A Adriana, a Janete, o Ramiro acrescentaram muitas coisas. Estou vendo que a Adriana até comentou aqui, né? Que tal promover uma alacita no RJ? A festa boliviana integra o calendário oficial da capital paulista? Uma pergunta. Ou um carnaval boliviano? Doutor Ramiro. A Adriana perguntou para você, Ramiro. Antonio, Víctor, Sim. una pregunta respecto a la cita. Ela mandou aqui nas mensagens, ó. Que tal promover uma... se a Adriana quiser fazer... É o seguinte, Vitor, é que aqui em São Paulo, a Alacita, que é uma das festas mais importantes da Bolívia, integra o calendário oficial do município de São Paulo. E ela acontece todos os dias 24 de fevereiro, que é a véspera do aniversário da cidade de São Paulo. Isso foi uma conquista da comunidade boliviana aqui em São Paulo. E o carnaval também é muito tradicional, já faz alguns anos que ele é celebrado na véspera do carnaval oficial, né? Não é mesmo, Antônio? Que tal fazer um dia da Bolívia no Rio de Janeiro com alacitas, com equeco, com as criaturas, e acabando com o lindo de um carnaval, ia ser bem bacana. E é uma festa que mistura, né, Antônio, a questão religiosa católica com o profano, com os xamãs, com os grandes místicos bolivianos que são muito presentes na realidade boliviana. Isso, Adriana, a data é 24 de janeiro, tá? Eu falei fevereiro, perdão, Sim. 24 de janeiro. Você está no carnaval, né? Você não sai do carnaval. O dia antes do aniversário de São Paulo, que é 25 de janeiro. Isso. Então, Adriana, Vitor, a festa de Alacita, que é a festa da fortuna, é uma festividade que promove os sonhos de cada pessoa. Então, é uma data em que cada um de nós vai correr atrás do sonho que tem, seja a conquista de um prédio, a conquista de um carro, o desejo que cada um de nós tem por bens materiais. Então, é uma característica da cosmovisão, o retribuir aquilo que você conquista. Então, a Alacita tem muito
a ver com isso. A Lacita é a festa de fim de ano e a entrada do ano, e o começo do carnaval também. Então, essa festa de Lacita, ela é um meio de campo de várias festividades hoje no Ocidente. Nós entendemos muito bem como identidade que nós temos andina, amazônica, nessa cosmovisão, que nós temos que receber aquilo que nós merecemos. Então, todo aquilo que nós conquistamos, seremos gratos no próximo ano. Por isso que nós temos uma deidade que se chama Ikeko, que é um homenzinho cheio de caminhãozinhos, roupa, casinhas e dinheiro. É um símbolo das conquistas materiais que a pessoa tem. Então, o 24 de janeiro é isso, Adriana e Vitor. É uma data em que nós somos gratos à terra, somos gratos àquilo que ela nos deu, e também é a época em que nós queremos pedir aquilo que nós queremos conquistar durante o ano. Então, é uma data muito estratégica, que aqui na cidade de São Paulo já entrou no calendário oficial da cidade de São Paulo, mas a Adriana e Vitor não entrou porque deram para a gente. Teve movimentos sociais que lutamos para que essa data faça parte do calendário da cidade de São Paulo. Hoje, já os paulistanos visitam a nossa feira, fazem parte. Eu registrei nesta última a Lacita um sargento fardado da Polícia Militar comprando a sua casinha e seu dinheirinho de miniatura, porque era isso que ele queria. Então, hoje, quebramos ambientes. Hoje vem senhoras, pais de família, crianças paulistanas, também policiais, todos querendo conquistar o sonho dentro da Lacita. E esse Ikeko pode ser o símbolo de unir Rio de Janeiro e São Paulo. Só depende do nosso cônsul Ramiro levar essa festividade também para o Rio de Janeiro, né? Si me permites, Víctor, Adriana, Janet, estimado Antonio, quisiera que amplíes del Año Nuevo Aymara. Se hace una actividad, estimado Víctor. Año Nuevo. Sí, por favor, quisiera que cuentes lo que has vivido el Año Nuevo Aymara, que nos cuentes la festividad que se hace de una entrada folclórica, no sé si lo has mencionado, la entrada folclórica donde hay más de 20 comparsas representativas de Bolivia. Y también quisiera que hables sobre la huipala. Víctor, Janet, Bolivia tiene 36 nacionalidades, no todos somos iguales. Hay blancos, hay morenos, hay afros. Tenemos un símbolo que está en la Constitución Política de Estado, se llama la huipala, y tal vez aquí nuestro hermano Antonio, que está muy interiorizado de eso, nos va a ampliar eso. La huipala, lo que representa la entrada folclórica, que en Bolivia hay una entrada del Carnaval de Oruro que es patrimonio intangible del conocido por la UNESCO. El tema del Año Nuevo Aymara, amazónico, que también se lo hace en Itacoaquecetuba. Quisiera que nos cuentes, Antonio, esa parte y nos amplíes con todo tu conocimiento. Hola, Ramiro. Muchas gracias por la pregunta. Obrigado, Ramiro. Víctor, voltando no início, quando você me perguntou como que chega a migração, ela basicamente, o migrante, quando sai de casa, ele pega todos os seus sonhos, coloca dentro da mala, fecha a mala e parte. Chega no país receptor, abre essa mala e tira todos esses sonhos, e principalmente esses sonhos estão focados no trabalho. Mas dia a dia, vai passando dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, começamos a sentir falta das nossas tradições. Começamos a sentir que talvez estamos perdendo a nossa identidade. Então, nesse momento, acende uma luz na nossa cabeça, como imigrante, que nós temos que recuperar cada uma das nossas tradições. E nessas tradições nós temos as festas, festividades, gastronomia, e como conversamos aqui, a primeira do ano é a Lacita, é uma festa da abundância, onde nós queremos conquistar os nossos sonhos. Depois vem o carnaval, que é o Anata, o carnaval andino, que está acontecendo agora, e na sequência
temos o Ano Novo Andino Amazônico, que não é, o Ano Novo que nós estamos acostumados em 24, em 31 de dezembro. Nós temos tradições únicas, criamos festas que já também estão entrando no calendário da cidade de São Paulo, e essa tradição não é só vivida na cidade de São Paulo, na capital, também está acontecendo em Itaquaquecetuba, também está acontecendo em Guarulhos. Por quê? Porque a comunidade ela ficou muito grande, ela está dispersa demais, não está como antigamente só no centro da cidade ou em bairros específicos. Hoje ela está indo cada vez mais além do centro da cidade, indo para cidades vizinhas. Então, essas festividades estão ocupando espaço de outras prefeituras também. A Lacita, como eu falei, Ano Novo Andino Amazônico, o Carnaval e outras atividades que cada vez mais, como o 6 de agosto, é a data em que celebramos a independência da Bolívia dos espanhóis. Então, em 6 de agosto, a comunidade imigrante se reúne para poder fazer uma festa folclórica gigante, a maior que nós temos aqui. Em torno de 60 mil pessoas participam de uma festa maravilhosa. E como o Ramiro falou, ela é tombada pela Unesco como parte da humanidade imaterial. Isso é importante mostrar, Vitor, para mostrar que o imigrante, quando sai da Bolívia, ele não sai sozinho, ele traz a sua cultura, traz a sua tradição, e é isso que vemos nestas festividades. A gente não dança por dançar, nossas festividades não é só por festa, nós temos um profundo sentimento de identidade. Se a gente deixa passar essas festividades, a gente está perdendo a nossa identidade. Então, cada atividade que nós temos é uma forma de combater, de não perder a nossa identidade. Isso tem que ser passado para as crianças. E é isso que nós vemos em cada uma dessas festividades, cada vez mais vemos crianças participando de cada uma dessas festividades. Para concluir as questões do nosso querido amigo Ramiro, a huipala é um símbolo muito importante para os povos andinos, amazônicos também. É um símbolo, não sei se você viu, Vitor, uma bandeira cheia de quadradinhos coloridos. Então, é um símbolo de resistência. É o símbolo do Tahuantinsuyo, de todas aquelas etnias que nós tínhamos antes da chegada dos espanhóis, mostrando cada quadradinho, não a diferença nem a divisão, pelo contrário, é a união dos povos. E hoje, cada vez mais, eu vejo essa bandeira, esse símbolo, dentro dos movimentos sociais brasileiros. Na posse do Lula, em Brasília, tinham bandeiras, tinham as huipalas sendo flamejando lá no meio dos movimentos sociais. Eu fui atrás para ver se tinha imigrantes andinos lá, todos eram brasileiros. E eu perguntei, por que vocês estão com essa bandeira? Eles falaram, não, é o símbolo da resistência. Então, o brasileiro aprendeu a entender que esse símbolo a huipala não representa só os povos originários bolivianos, também representa os povos originários brasileiros, mostrando que esse símbolo representa toda a nossa região, toda a Sudamérica, toda essa América Latina indígena está representada com essa bandeira. Obrigado pela pergunta, Ramiro. Bem, gente, acho que com isso, então, a gente vai chegando ao fim, né? Considerando que a gente começou 8h30, foi mais ou menos 1h30 de conversa, né? Discussão muito rica. Eu queria agradecer a todas e todos que estão aqui, né? Agradecer em especial o Antônio pela disponibilidade do tempo, né? Por compartilhar tudo isso. E, bem, viva a Bolívia e o povo boliviano, a Adriana falou aqui, então eu reitero também. Viva a Bolívia, viva o Brasil. E é isso, gente. Alguma consideração final? Si me permites, Víctor. Sí, permite, sí. Janet, Adriana, Gilberta, yo acompaño a mi hermano. Los bolivianos nos decimos hermano, irmão. Nos saludamos hermano.
Víctor, rapidito quiero comentarte algo bien interesante. Yo me subí a un Uber y el motorista me dice, ¿vos es boliviano? Sí. ¿Y vos conoces boliviano mucho? Sí, me dice. Yo quiero casarme con una boliviana, me dice. ¿Por qué? Porque boliviana muy trabajadora, me dice. Ella mete su mano a su ropa y saca dinero, dice. Ella trabaja mucho. Brasilero quiere casarse con boliviana. Y le digo yo, boliviana, cochabambina, boliviana paseña. Ella conoce mucho. Dice, yo quiero mujer cochabambina porque ella trabaja mucho y cocina rico, o sea, cocina delicia, ¿no? Sí, sí, sí. Brasil tiene una relación espiritual con Bolivia. Tenemos lo que dijo Antonio. Aquí en Río de Janeiro tenemos un municipio de Copacabana y nosotros decimos, en Bolivia tiene su hermana gemela que es Copacabana también. Solamente eso, agradecerte, Víctor, y otra vez, toda mi felicitación, mis aplausos. La comunidad te quiere mucho, Antonio. Seguir trabajando en beneficio de la comunidad. Siga apoyándoles. Es una linda comunidad boliviana, muy respetuosa, agradecida con nuestras autoridades brasileras, nuestros hermanos brasileros, con nuestro hermano Víctor, hermana Janet, Adriana, mis queridos hermanos brasileros. Siempre nosotros estamos atentos, respetuosos. No nos humillamos, Antonio. Somos humildes, pero no nos humillamos. Somos fuertes y somos muy respetuosos y agradecidos con el gobierno de Brasil, con las autoridades, con Víctor, con Janet, por ser hospitalarios con nosotros. Felicidades, Antonio. Muchos éxitos. Siga adelante. Eso es simplemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Víctor, para finalizar, sou grato a cada de vocês que estão presentes neste diálogo. Obrigado, Víctor, por ter mediado esta possibilidade. Sabemos que há muito tempo estamos tentando combinar nossos horários e acho que foi em boa hora. E nós, como o Ramiro falou, nos chamamos de irmão, nos chamamos também de gilatas. Agora, Víctor, tu também eres um gilata nosso, um irmão nosso. E quero te ensinar uma coisa, Víctor. Eu aprendi aqui que a cultura afro-brasileira tem uma palavra muito bonita que chama axé. Axé, muito axé. Lá na Bolívia temos uma palavra semelhante que chama halhaya, que é a mesma coisa. Halhaya. E eu queria terminar essa reunião, esta entrevista, falando halhaya para todo mundo. Halhaya Bolívia, halhaya Brasil. Levanta las manos, Antonio, levanta las manos y halhaya, sabes. Eso, halhaya, las manos juntas, halhaya. Halhaya Bolívia, halhaya Brasil, halhaya a todos. Felicidades, gracias. Halhaya. Obrigado, gracias Ramiro, gracias Víctor. Gracias. Muy bonito, sí, gracias. Chao, un abrazo. Tchau, um abraço, gente. Chao, Víctor, Adriana, Janet.